Tá, estamos no ar. Boa noite, então, a todos. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso Gestão em Tempos de Pandemia, né, uma iniciativa da Universidade dos cursos de Administração e Gestão da Universidade Católica de Pelotas. E sem mais delongas, já pedindo desculpas pelo pequeno atraso aí, estamos aqui com ele que representa, né, no cargo de presidente de uma das maiores instituições esportivas da América do Sul, se não do mundo, por ex-prefeito de Osório, por 3 mandatos, né, com certeza um dos dirigentes mais respeitados do futebol brasileiro, né, com certeza compõe do rol dos dirigentes mais respeitados do futebol brasileiro, e que nós temos a honra de receber hoje para conversarmos sobre gestão no futebol e sobre gestão em geral. Afinal de contas, além de gestor da iniciativa privada, ele também é gestor público, com a experiência que tem na prefeitura, como prefeito de Osório, por 3 mandatos. Sem mais delongas, então, recebemos aqui o Romildo Bolzan Júnior. Boa noite, presidente, seja bem-vindo, e desde já, muito obrigado por prontamente atender o nosso convite aí e estar conosco nessa noite. Eu que agradeço, desculpe o atraso aí, mas o atraso foi meu, causado por mim, pela minha inépcia digital, mas vamos lá, vamos começar. Que maravilha. Presidente, assim, ó, eu conversei com o senhor há cerca de um mês atrás, nós fizemos o nosso primeiro contato, e o senhor demorou talvez 3 minutos para me responder o primeiro contato, e aí fomos conversando sempre, o senhor sempre respondendo prontamente, presidente. A tomada de decisão por gestor, ela tem que ser rápida assim também, presidente? Ou é a experiência que faz com que essa tomada de decisão seja rápida, embora, logicamente, o senhor seja uma pessoa extremamente solícita, né, presidente? Mas é a experiência, as decisões precisam ser rápidas, tanto na gestão pública quanto na gestão privada? Não, aí é questão de jeito e de estilo, né? Eu dou resposta, dou retorno a todos que me demandam, porque não tem por que não dar. Se vai acontecer, se vai andar, se não vai andar, se vai ter possibilidade de atender uma demanda, ou até mesmo de conversar, ou até mesmo de recepcionar uma sugestão, eu não sei o que vem da conversa, mas pelo menos atender, ter atenção, ter educação nas relações, isso minimamente sempre deve acontecer. Nenhum processo deve ser decidido rapidamente, salvo se tu tiver todos aqueles elementos de decisão rapidamente absorvidos também, se tu tiveres aquilo muito claro. Se tu tiver domínio pleno da matéria, se tu tiver consciência, experiência sobre alguma situação, tu pode decidir rapidamente. Mas nem sempre a celeridade significa a razoabilidade, a correção da decisão e, principalmente, a avaliação de todos os cenários. Então, são 2 momentos. Uma coisa é tu responder rapidamente por uma questão de educação e de atender quem te demanda. Isso, para mim, é uma prática. A outra situação é uma situação de tu poder determinar rapidez nas tuas decisões ou possibilidade de tentar ajudar quem te demanda também. Então, são 2 coisas bem distintas. Perfeito, presidente. O presidente, o senhor foi uma das pessoas, uma das primeiras pessoas no estado, talvez, né, a ter o Covid e tal, junto até com o presidente Medeiros do Internacional também, e o senhor foi uma das primeiras pessoas a viver esse isolamento, né? Como é que é para um gestor que gosta de estar na frente de trabalho? A gente sabe, né, que o senhor é uma pessoa que é muito presente no clube, no dia a dia do clube, né, presidente? Como é que é ter que se isolar e daqui a pouco ter a sua vida? O senhor tem a gestão de um clube acontecendo de forma remota, o senhor, inclusive, está em Osório nesse momento, né, passou sua quarentena aí. Como é que é para o gestor, que é muito ligado ao trabalho, presidente, como o senhor é, como é que é viver esse, digamos que, isolamento, né, do campo, né, do contato, do dia a dia? Como é que está sendo isso para o senhor? Forçado, não sou daqueles que me queixo disso, não, porque a gente tem meios para conversar, a gente tem meios para dialogar, a gente tem meios para conseguir, de certa forma, dar andamento nos processos internos, e o Grêmio montou um processo interno muito forte na primeira onda, e já estamos na segunda de adequação das situações, e isso tudo foi sendo monitorado, trabalhado, orientado, discutido, e nós passamos a fazer as reuniões do Conselho de Administração também semanalmente, então nós não sentimos tanta falta da atividade, o que nós sentimos é a falta de nos relacionar pessoalmente, aquela coisa da presença, isso sim é uma situação bastante ruim e, de certa forma, constrangedora, porque tu sai completamente da rotina, e a rotina, eu acho muito interessante, porque muita gente quer quebrar as rotinas, né? E quando tu quebra a rotina, tu sente falta da rotina, um troço assim que não tem explicação, mas vamos lá.
Então, nós não perdemos o trabalho, nós não perdemos a forma de produzir, mas nós perdemos a forma de produzir fazendo diferente. Nós aprendemos uma nova metodologia que é mais em conta, que é mais barato, que também tem a mesma funcionalidade, mas estamos trabalhando em sistemas bastante diferentes daqueles que trabalhavam anteriormente. Dizer que eu sinto falta, até sinto, assim, sinto muita falta, entendeu? Mas também quero dizer o seguinte, estou me adaptando bem a esta forma de trabalhar, porque ela também é muito racionalizada e muito objetiva e te implica em ter mais organização e mais dinamismo no teu processo de relacionamento. Eu também acho que isso também é positivo. Perfeito, presidente. Conversávamos há 2 semanas atrás com o Dado Schneider, né, publicitário, você deve conhecê-lo, logicamente, é uma das grandes cabeças da comunicação no país, e o Dado fala muito do novo normal, o Nizam Guanais fala muito do novo normal, né, as cabeças pensantes da publicidade e do mercado falam muito do novo normal. O senhor acredita no novo normal, presidente? E o que vai ser, na sua opinião, qual vai ser esse novo normal do futebol, no futebol? Não, eu acredito no novo normal, sim. Acho que o novo normal é isso que eu acabei de te dizer, quer dizer, nós estamos produzindo igual, só que nos relacionando de uma maneira diferente. Estamos resolvendo, discutindo, debatendo e conseguindo organizar de uma maneira. Então, o novo normal é esse que nós estamos vivendo hoje. E eu, particularmente, creio que talvez o ambiente de futebol seja um pouco modificado, sim, principalmente porque, nesse primeiro momento, ele não vai permitir um retorno tão rápido ao campo, também não vai ter futebol com torcida, não vai ter mais aqueles relacionamentos que existiam no entorno dos estádios, aquela festa, aquele ambiente festivo, preparatório do jogo, que implicava no churrasquinho, na reunião dos bares, aquela coisa toda que todo mundo sabe como funciona. Então, essa cultura, talvez a gente não tenha mais tão rapidamente como fazer. Por isso que eu digo que o ano está perdido, não é porque não vai jogar, é porque, na verdade, essas coisas vão demorar muito mais para voltar. Então, é nesse sentido. Agora, no momento em que todo mundo puder voltar, voltará progressivamente, de uma maneira normal, depois, entendeu? Eu acho que sim, eu acho que nós vamos... E se tu quer que eu vá um pouquinho mais além da tua pergunta, eu vou te dizer, no momento que o dinheiro voltar a circular no futebol, as práticas que até há pouco eram feitas vão continuar tudo igual. Não me iludo que a cultura do futebol, também a cabeça dos dirigentes estejam sendo alteradas, seus comportamentos vão mudar por conta dessa questão. Não. No momento que o dinheiro voltar a circular, no momento que tudo voltar à normalidade, todo mundo fará exatamente como vinha fazendo há pouco tempo atrás. O futebol é paixão, né, presidente? No momento que eu acho que envolve muita paixão, né? Eu acho que a questão do retorno ao que era, pelo menos em relação ao futebol, acho que é inevitável, né? Acho que vai mais cedo ou mais tarde acabar acontecendo, né? Presidente, nós vivemos duas crises gigantescas, né? O senhor, como gestor, mais do que nunca deve, logicamente, estar, né, atento a isso. Uma de ordem sanitária, nós, infelizmente, estamos amarrados, não temos o que fazer, outra de ordem econômica, né? Uma em consequência da outra, né? Criador e criatura, né, presidente? E nós tivemos, no dia 12 de março, o Grenal, né? O Grenal 424, que foi, né? Podemos considerar o novo Grenal do século, talvez, né, presidente, pela importância que teve, né? E eu lhe pergunto o seguinte, presidente, foi o fator econômico que pesou para... Como foi tomada a decisão de acontecer o Grenal 424? Porque já vivíamos, né, um período ali pré-pandemia, essa decisão ela foi da confederação, os clubes tiveram a participação. O que motivou a essa decisão, presidente? Foi algo em caráter econômico? Como é que foi, presidente? Como é que aconteceu o Grenal 424? Normal, porque não se tinha a dimensão de tudo isso ainda. Quer dizer, quando aconteceu o Grenal, esses fatos ainda estavam incipientes, todo mundo tateando, ninguém tinha a exata dimensão do que vinha, do que estava pela frente. O Grenal transcorreu de uma maneira sem nenhum componente econômico, financeiro, foi exigido que isso acontecesse. Não, a Conmebol não suspendeu, entendeu que poderia ser feito, e depois daquilo veio tudo aquilo e acabou depois, então, praticamente fechando os estádios, fechando o futebol e tudo mais. Mas naquele momento, naquela oportunidade, no dia 12 de março, não tinha nenhuma perspectiva de que talvez a dimensão de tudo isso fosse se tornar o que se tornou. Então, naquele momento se fez o que tinha que ser feito, quer dizer, anda-se, vai, mas depois se viu que não era tudo isso, era muito mais do que isso, e aí se suspenderam tudo e foi, mas naquela condição de avaliação daquele momento, se achava que ainda era possível jogar sem nenhuma influência, nenhuma exigência, sem nenhuma situação que pudesse examinar. Tanto é, né, que nenhum jogador, ninguém teve problemas maiores sobre aquilo. Nós tivemos problemas na direção do Grêmio, também na direção internacional.
todo mundo passou, né? Quer dizer, todo mundo teve, e não foi uma coisa assim exageradamente impactante, à exceção de um vice-presidente nosso, que, por incrível que pareça, ainda está no hospital até os dias de hoje, desde aquela época. Puxa vida, presidente. Professor Rafael, não sei se o senhor tem uma pergunta para o presidente Bolzan, quer fazer alguns questionamentos, depois eu retomo. Tá bem. Então, boa noite, presidente. Mais uma vez, agradecendo a sua presença aqui conosco no nosso projeto. Eu também agradecer ao Luiz aí, que me convidou para participar. A gente tem feito, presidente, toda segunda-feira esse encontro com gestores de segmentos diferentes e geralmente fizemos uma pessoa só, né, um professor só, e dessa vez resolvemos trabalhar aqui os dois, né, por sermos bastante ligados ao tema. Eu tive a oportunidade de fazer duas formações minhas utilizando o tema da gestão do futebol como trabalho de conclusão de curso, então, e tive a oportunidade de trabalhar aqui no Brasil de Pelotas como diretor de marketing durante 2 gestões, então gosto muito do tema e gostaria de lhe perguntar algo bastante me toca muito com relação à gestão do futebol, que é a questão dos sócios, né? Nós sabemos que a dupla Grenal hoje tem, né, uma situação admirável em termos de associados, né, de quadro de associados, que a gente pode dizer que muitos clubes se espelham, né? E eu gostaria de saber do senhor, nessa situação específica, se o sócio, para a direção, para a gestão do clube, é sinônimo de um torcedor mais fiel do que o torcedor comum, ou ele é um torcedor que, digamos assim, busca mais benefícios? Qual é o impacto do sócio na receita do Grêmio e qual foi o impacto que aconteceu com relação à pandemia no quadro de sócios do Grêmio, se há que houve um impacto considerável? Não, houve um impacto, sim. E a receita social, ano passado, de um total de 420 milhões arrecadados, 75 milhões foram do quadro social, é um valor bastante expressivo. Nós estamos falando aí de praticamente quase 20% da arrecadação do Grêmio, quase 20%. Não é 20%, mas é quase 20%, em torno de 17%, 16%, 18%. Então, ela é significativa, sim. O Grêmio tem que fazer ações de fidelização dos seus sócios, porque o impulso de associar tem várias vertentes. O impulso da facilidade, o impulso da compra dos ingressos, o impulso do melhor acesso ao estádio, o impulso das vantagens. Claro que faz sentido também, mas também tem o desejo da associação pela paixão pura. Então, tu tem que trabalhar as duas perspectivas sempre presentes, quer dizer, a vantagem que o sócio tem de ser associado e levar vantagens para ingressar no estádio, e a vantagem também que tem de levar vantagem sobre isso e fidelizá-lo através exatamente dessas ações, de motivá-lo permanentemente para que ele repique a sua associação, porque ele é um apaixonado e ele tem a consciência de que o sócio é a verdadeira sustentação do clube. Tem direito de influenciar, tem direito de votar, tem direito de decidir, tem direito de participar dos movimentos do clube politicamente, pode se agregar a um grupo político do Grêmio, que hoje isso está disseminado em qualquer clube de futebol, tem várias alas que pensam o clube de uma maneira diferente, tem mecanismos de participação e associação, e dá direito, inclusive, de progredir no clube através de uma busca de uma eleição do conselho, participação dos consulados, enfim, várias formas. Então, a associação é multifacetada, tem várias formas de entrar. O mais difícil é fidelizar. O mais difícil é tu deixar o cara absolutamente comprometido com o clube, no sentido de ele estar sempre estimulado para isso. Nós saímos de 2015 para cá de 45 mil sócios para 90 mil. Claro que isso teve resultados de campo, também teve percepção de organização, teve percepção de que o clube estava no rumo certo, tudo isso conjuga, mas principalmente o campo, a sensação de que vou pagar porque me sinto contemplado do ponto de vista organizacional e estrutural, mas me sinto contemplado também do ponto de vista do campo, o campo dando resultado, a competitividade do time. Então, o sócio, para mim, é esse conceito todo. Então, tu tem que maximizar todos esses conceitos para deixar cada vez ele mais fidelizado. Nós perdemos em torno de 6 mil sócios da pandemia para cá e tivemos uma queda de arrecadação na ordem aproximadamente de 1 milhão e 200 mês, na média do que diz respeito março até o presente momento. Presidente, essa questão paixão que o senhor coloca aí é uma questão também que eu gostaria de lhe questionar. Em termos de gestão, a gente sabe que o Grêmio, além da questão dos seus dirigentes, que não são remunerados pelo clube e que estão no clube por serem torcedores do clube e, obviamente, membros do conselho, enfim,
também dividem espaços, dividem funções com gestores remunerados, gestores profissionalizados que fazem gestão do Grêmio. Hoje em dia, quanto da gestão do Grêmio é profissionalizada, ou seja, são pessoas que não têm vínculo de paixão, digamos assim, com o clube e são contratados para fazer gestão, e quantos são ligados, como no caso do presidente, como no caso de alguns diretores que são ligados ao clube por serem realmente torcedores do clube. Será que nós um dia teremos uma gestão onde mais pessoas serão profissionais da área de gestão e menos pessoas ligadas aos clubes por paixão? Olha, se nós fizermos mais profissionalização do clube, vai acabar que não vai ter mais dirigente político. E eu acho que o dirigente político é o molho de tudo isso, é o resultado da média, é o resultado do senso da torcida, é o resultado do senso político, da visão mais, vamos dizer assim, da natureza do clube, que é uma entidade sem fins lucrativos e, por consequência, também tem que preservar muito esse relacionamento. Então, como é que opera o Grêmio hoje? O Grêmio opera com um conselho de administração, um conselho deliberativo, um conselho fiscal. Esses órgãos todos são institucionais e autônomos, e eles têm capacidade de interagir entre si, mas cada um com suas responsabilidades. Todas as direções desses 3 órgãos são de apaixonados, são de abnegados, não tem nenhuma remuneração. Dali para baixo, todo mundo passa a ser completamente remunerado. Nós temos um CEO, um gerente geral, depois temos o gerente de marketing, o gerente financeiro, o gerente jurídico, o gerente de marketing, o gerente de pessoal, tem o gerente de futebol, tem o gerente patrimonial, tudo isso é profissionalizado. Nós não temos absolutamente mais ninguém que não trabalhe nas áreas essenciais e estratégicas do clube e operacionais que não seja pago, que não seja contratado, que não seja funcionário do Grêmio. E ao ser funcionário do Grêmio, ele se reporta primeiramente ao CEO, e o CEO se reporta ao Conselho de Administração. E o Conselho de Administração ordinariamente se reúne todas as segundas-feiras, muitas vezes com a presença da direção do Conselho Deliberativo, e ali se discute todas as pautas, toda a evolução semanal do quadro social, das lojas do nosso varejo, das projeções financeiras, das projeções de receita, das necessidades, das políticas que são de caráter geral, se discute o futebol, se discute contratações, se avalia cenários, assuntos polêmicos da semana, discussões estratégicas do clube, por exemplo, em relação a SMP de agora que nós discutimos hoje, enfim, tudo ali se debate e tudo ali se passa limpo e se tira uma média do nosso raciocínio daquilo que o clube pensa e reproduz isso para as ações dos profissionais contratados. Por exemplo, o Grêmio resolveu fazer um CT, uma reforma enorme no CT de Eldorado. Está feito, está contratado. Essa é a política definida. Daí para frente, quem é o responsável? O diretor de patrimônio do Grêmio, que é o engenheiro que vai lá e vai acompanhar todas essas obras. Então, nós operamos desta maneira. E estamos indo muito bem, quer dizer, nós estamos fazendo o molho da relação de abnegação, de paixão pelo clube, todos homens extremamente bem-sucedidos nas suas vidas pessoais, amplas experiências empresariais, profissionais liberais, advogados, economistas, funcionários públicos, enfim, várias pessoas que têm esse viés e contribuem com as suas experiências para um conjunto que dá uma visão muito mais aberta da administração do clube, que tem esse componente público também, muito público, e que tem que prestar contas, e eu acho que se faz exatamente por aí. Muito bem. Tio Luiz. Presidente, já que o senhor tocou no assunto, é um modelo de governança, né? Um modelo que a gente tanto fala, né, de governança, presidente imprescindível, né? O senhor acha que é um caminho sem volta, tanto para a gestão privada como futebol e outros tipos de empresa também? E na gestão pública, presidente, queria que o senhor comentasse um pouquinho também sobre a importância de ter um modelo de governança. O senhor acredita que deve existir um modelo de governança também? O senhor, como gestor público, né, experiente também, como é que o senhor vê isso um caminho sem volta, presidente? Eu acho, sabe, que um clube de futebol tem muito a ver com a gestão pública, nas suas instâncias. Por quê? Porque os princípios da gestão pública são exatamente o exercício de uma situação que tem regramentos, que tem regulação, que tem controles interno, externo, de diversas ordens, e que tem princípios públicos que têm que ser regidos: moralidade, legalidade, responsabilidade fiscal, cumprimento de leis, enfim, transparência. Tudo isso faz parte do princípio. O clube de futebol está muito vinculado na prestação de contas à torcida, à imprensa,
a quem nos fiscaliza nos controles internos, para quem nos fiscaliza o Conselho Deliberativo, a Comissão Fiscal, o Conselho Fiscal. Então, nós estamos submetidos à torcida, propriamente dita, aos associados que vão julgar também nossos atos. Tudo isso é um grande controle, não diferente Então, os princípios do direito público, para mim, estão muito próximos da execução de um clube de futebol que tem ordenança, governança, e que principalmente também está numa situação de necessidade de prestação de contas permanente, contínua e de justificação dos seus atos. Então, para mim, esse é o conceito maior. O que eu trouxe da vida pública, para mim, que me impôs como cultura de clube, que eu acho que é a coisa mais relevante, mais importante, mais sensível de tudo isso, é a responsabilidade fiscal. Ou seja, tu organizar um clube que tem as metodologias dos controles para proposto orçamento, aprovado o orçamento, observar rigorosamente seu cumprimento, de modo que tu não gere déficits, que tu não gere irresponsabilidades, que tu não gere descontrole nas contas do clube. Então, para mim, tudo isso está muito interligado. Eu não tive nenhuma dificuldade, embora não tenha exercido nenhuma atividade do Grêmio anteriormente, a não ser o cargo de vice-presidente do presidente Koff, não tive nenhuma outra experiência do ponto de vista interno, gerencial do clube, né? Eu tive, neste momento, a facilidade de entender o processo muito melhor, porque tive a experiência pública, né? Governança, relacionamento, educação com pessoas, capacidade de se justificar, ser atencioso, ser rigorosamente uma pessoa disponível para todo mundo, disponível dentro dos limites, claro, ninguém vai ser disponível toda hora, ninguém vai ficar, eu não posso atender um telefone às 3 da manhã para me encher o saco, como de vez em quando acontece, entendeu? Para vir conversar comigo, né? Os caras estão bêbados lá do outro lado, me ligam e tal, pô, aí vamos combinar, aí não, né? Mas disponibilidade de uma maneira geral, estar possivelmente juntos e em condições de ser minimamente respeitoso com quem te demanda, isso eu vi na vida pública. Né? Tu não precisa sair dando coisas para tudo que é lado, tu pode perfeitamente... Então, esses processos diferentes de se mostrar convivente, de se mostrar próximo, de se mostrar... Os processos todos gerados dessa maneira, muito antes do que um ato de político, ou então um ato de empatia política com os outros, a convivência, na verdade, gera afinidades e gera divergências. Só que o Grêmio chegou num determinado momento que nós fomos para uma terceira administração por uma aclamação. Então, quer dizer, quando tu harmoniza os ambientes, tu não pode, em primeiro lugar, tirar a autocrítica de todo mundo. Em segundo lugar, tu não pode tirar quem pensa, mas tu pode tirar os consensos de tudo isso. E, para mim, a governança está exatamente na capacidade de botar as coisas que efetivamente são importantes, as coisas que são estratégicas, as coisas que são necessárias, aquilo que vai viabilizar o clube, aquilo que seja o bom debate, o bom senso e a moderação dos processos com racionalidade, é botar todo mundo no mesmo prumo, no convencimento. Não, claro que tu vai abrir mão dos teus propósitos, do que tu pensa, não, mas tem certos momentos que, às vezes, tu precisa dar um passo para uma certa unidade, para depois, mais adiante, até divergir. Mas tem certos momentos que é necessário culturalmente fazer o que o Grêmio está fazendo. Ninguém mais no Grêmio admite tornar indisponível a cultura da responsabilidade fiscal. Ninguém mais no Grêmio admite aventuras. Ninguém mais no Grêmio admite que nós vamos ter, por um devaneio de alguém, comprometer completamente o clube por muitos anos. Isso não é mais possível no Grêmio. Eu creio que isso está muito maduro. Então, quando eu falo em governança, quando eu falo nesse processo de similitude, muito está alencado em cima desses conceitos e desses raciocínios. Perfeito, presidente. O senhor falou sobre algumas pessoas-chave na gestão do Grêmio, né? É uma pergunta, inclusive, que o senhor antecipou, que nós iríamos fazer, que era em relação a ter pessoas-chave, né, presidente? Pessoas indispensáveis aí. E a gente também sabe que o presidente Koff foi um grande líder no Grêmio, né? Na década de 90, enfim, né? E entendo eu que tenha sido uma pessoa que, de certa forma, foi o seu mentor em muitas das suas decisões. Então, qual foi o papel do presidente Koff também, presidente Romildo, na sua forma de fazer gestão, né? E como o senhor trabalha o seu time no sentido de um time de gestores, né, que lhe acompanham, né? Como o senhor trabalha a questão da cultura com essas pessoas também. Porque uma coisa é muito certa, o senhor traz, o senhor enraiza, o senhor tem a percepção de valores, de cultura, mas como fazer o time de pessoas que fazem o Grêmio absorver essa cultura e daqui a pouco, por que não perpetuar, né, presidente, essa forma de fazer gestão que deu certo, né? Não, eu sou fruto da conjuntura política do presidente Koff. Nós éramos 6 vice-presidentes e eu fui escolhido naquela oportunidade para ser o sucessor dele. Fomos para uma eleição, fizemos 70% dos votos na conjuntura política dele,
Mas, claro que cada um tem as suas características. O presidente Kofi era uma figura, assim, se impunha pela autoridade moral, pela autoridade política, pelos títulos, por tudo isso. Quer dizer, era uma pessoa que a gente reverenciava pelo seu sucesso pessoal, pelo seu sucesso de vida, pelo seu sucesso do Grêmio, né? Mas cada um tem o seu estilo. Eu acho que a maneira mais fiel a maneira mais fidelizada e a maneira mais, vamos dizer assim, cumpliciada de tu levar um time junto é tu dividir, é tu compartilhar, é tu ter diálogo aberto e decidir em conjunto. Eu acho que não tem mais espaço para decisões unilaterais, para decisões unipessoais, para decisões onipresentes e onipotentes, por uma razão muito simples, porque a margem de erro é enorme, né? No momento que tu decide o destino de 10 milhões de pessoas que estão te olhando, como é que tu vai achar que tu é o sabedor de todas as consequências? Muitas vezes o debate bem feito te leva para um nível de decisão que tu vai depois reproduzir muito mais claro. Então, o grande segredo de tudo isso é compartilhar, discutir, debater, todo mundo se sentir responsável num processo decisório e todo mundo ter direito para a opinião. Quer dizer, no momento que tu está comprometido com o resultado de alguma coisa, quando está comprometido com uma necessidade de decisão ou uma decisão complexa, nós estamos todos juntos, e o processo do Grêmio basicamente tem sido este. O segredo é tão simples, é tão claro, que na verdade passa pelo compartilhamento das nossas decisões e pela fidelização daquilo que decidimos e da lealdade das decisões que temos entre nós. Perfeito, presidente. Para eu encerrar depois passo para o colega, o professor Rafael. Vem se falando, é inevitável nós não falarmos sobre isso, né, presidente, sobre a medida provisória 984 de 2020, né? E aí, lembrando do presidente Fábio Kofi, né, toda a sua história no futebol, a criação do Clube dos 13, né, que é uma entidade que até então, enquanto existiu, sempre tentou representar os clubes, né, e fazer frente, né, principalmente ao centro econômico do futebol no país, diga-se assim, né, presidente? E a gente percebe que parece, né, o que tudo indica, estamos aí numa medida provisória unilateral, nos parece isso, né, presidente? Então, qual é a sua opinião sobre essa medida? A gente já sabe que alguma coisa que o senhor, né, tenha comentado que saiu na imprensa, como os clubes vão se posicionar em relação a essa medida provisória, né, presidente? Como é que vocês estão pensando isso aí? Olha, eu vou ter muito cuidado no que eu vou te dizer, porque neste final de semana tiveram muitas consultas, muitas conversas, muitas trocas de opiniões, e creio que a gente mais ou menos consensuou uma saída sobre tudo isso, né? Porque onde é que está o equívoco disto? O equívoco disso está na condução, da forma como ela foi feita, sem um debate prévio importante. E aqui cabe também uma lembrança, não dá para desconhecer isso. Desde 2017 tem um projeto de lei no Congresso Nacional, que é a Lei de Regulamentação do Esporte, do Desporto brasileiro, que está lá com todos esses temas para serem examinados. Então, vamos combinar, o Congresso já tinha essa matéria lá, e faz 3 anos que não deu andamento a ele. Então, cabe de alerta também para, se foi mal encaminhado agora aqui, atraso no encaminhamento do outro lado. Então, vamos ser justos com essa medida. Mas a matéria não poderia ser feita por medida provisória por várias questões. Primeiro, porque ela tem a especificidade de uma questão só, que é o Campeonato Carioca. Primeira coisa que se atende. Então, quando tu trata um tema de tanta consequência, de tanta impacto em terceiros, tu não pode tratar o tema levando em conta apenas uma situação de um jogo do Campeonato Carioca ou uma disputa local lá. Segundo, tem interesses escusos ou escondidos, não escusos, mas escondidos na situação da medida provisória, que é exatamente botar no foco todos os clubes do futebol brasileiro no meio de um foco que parece existir uma briga aberta entre a Globo e o governo federal. Então, eu não quero entrar no meio dessa fogueira, eu não estou nessa fogueira, eu quero a solução para os meus problemas. E eu não quero abrir um debate às avessas, eu não quero abrir um debate provocado desta maneira, porque um debate começado mal, eu sei de como ele termina mal. Tu não tem começo ineficiente, começo equivocado, que não vai terminar equivocadamente, tu não vai consertar uma porcaria no meio do caminho. Então, para mim, o melhor processo dessa natureza é zerar e começar de novo. Então, os temas estão muito e está mais ou menos gerado um consenso que a individualidade, o protagonismo de um clube que foi o Flamengo, e eu falei ontem pela manhã com o presidente Landim, ele me fez a delicadeza de me ligar e me explicar várias coisas, entendeu? Eu acho que muito mais foi vou reproduzir assim o meu sentimento, pelo menos foi o que ele me disse,
foi muito mais um impulso do presidente para provocar um debate que acabou gerando tal, e equivocadamente, mas... Então, eu acho que esse momento eu não sou contra o mérito do debate e também não tenho ainda uma posição firmada do ponto de vista de todas as consequências, ser positivo ou negativo, porque cada um vai olhar sobre o seu enfoque. O Grêmio, olhando para o seu enfoque, o Grêmio tem contratualizado todos os direitos de transmissão com a Globo até 24. Então, para nós, não é um impacto rápido. Tem gente que, quase a maioria dos clubes do Brasil estão assim, mas tem um outro nicho de clubes que contratualizaram com a Turner apenas a TV fechada e o restante com a Globo. Então, tem uma situação ali que pode ser melhorada para os clubes. Se eu olhar só sobre esse enfoque, tudo bem. Então, se discute uma medida que possa observar este contexto de hoje. Agora, eu prefiro dizer o seguinte, como foi tudo mal encaminhado, eu gostaria de dizer que vamos zerar o processo, vamos voltar e comprometer o Congresso Nacional para rapidamente dar uma resposta nos próximos 6 meses, envolvendo um debate amplo de todos os clubes, na questão que diz respeito ao projeto de lei, e vamos levar esses temas todos para lá, e vamos fazer a regulação definitiva do futebol brasileiro, né, que envolva tudo, que envolva a revisão da Lei Pelé, que envolva o direito de imagem, que envolva a regulamentação dos games, que envolva a regulamentação dos streams, os produtos novos que vão vir, as suas propriedades, as suas formas coletivas de negociação, porque eu não abro mão de negociar coletivamente isso pela questão da força. Individualmente eu sei como é que vai ser. Vai ter 2, 3 que vão levar um bolo maior, e eu acho que o futebol não se joga sozinho. Então, todos esses aspectos têm que ser ponderados do ponto de vista de encaminhamento. Por isso que a minha crítica é muito mais de uma situação muito ruim, como foi encaminhada, de uma maneira equivocada, imatura politicamente, e que pode ser corrigida exatamente através de remeter tudo isso para o projeto de lei, desde que o Congresso também se comprometa de terminar o debate este ano e votar este ano, no máximo no início do ano que vem, para fazer a regulamentação do esporte. Então, eu tenho essa visão estratégica e também acho que a gente pode crescer muito com todo esse debate e, por incrível que pareça, como os interesses dos clubes são muito difusos para eles conseguirem unidade, consenso de se reunir e organizar corporativamente uma associação, uma liga ou qualquer outra coisa que seja, talvez esse fato possa nos unir suficientemente para, concretamente e objetivamente, ter uma causa, e essa causa poderá se tornar depois, então, um movimento corporativo. Perfeito, presidente. Não sei se me fiz entender. Perfeitamente, perfeitamente. Presidente, uma questão. A gente tem percebido, né, a gente que gosta do tema, tem percebido que, desde da sua gestão anterior, inclusive, e acho que muito ligada também à questão da gestão do presidente Marcelo Medeiros, do Internacional, proporcionaram algumas questões interessantes. Tá? A gente sabe que o Grenal talvez seja, se não o maior clássico do Brasil, né, um dos maiores, sem dúvida nenhuma, não só do Brasil, como de toda a América do Sul. E a gente tem percebido algumas ações de marketing, inclusive alguns pontos de venda, inclusive vendendo produtos licenciados com a marca do Grêmio, com a marca do Internacional. A gente pode dizer que a sua gestão, somada à gestão do presidente Marcelo Medeiros, mudaram a forma de se encarar uma ideia de venda de uma marca Grenal também para o público que gosta de futebol? Não, o Marcelo é um defensor da marca Grenal. Ele acha que a marca Grenal vende o Estado e simboliza os valores do Estado. Eu também acho. Não sei que tipo de proveito a gente pode tirar disso comercialmente ou de valores políticos, gaúchos, de autoestima, não sei. Mas eu acho que é uma coisa a ser estudada, uma coisa a ser feita, acho interessante. Acho que o mais importante que a gente conseguiu estabelecer neste momento é uma civilidade de relações. Eu acho que essa é a questão, para mim, mais importante. Esse modelo, esse exemplo, essa forma cordial que o Marcelo tem, que eu procuro ter com ele, quer dizer, essa coisa de respeitar os clubes, de não fazer as provocações, e inaugurar uma forma que o campo é o campo e as relações nacionais têm outro viés e, portanto, nós temos muitas coisas em comum, e eu sempre digo isso e vou repetir, quer dizer, o que nos diverge no Internacional? Apenas o campo, com o Internacional, apenas o campo. Disputamos os mesmos espaços de torcedor, estamos atrás dos mesmos torcedores, estamos tentando fidelizá-los na mesma população praticamente, no mesmo cenário de todo o Estado, estamos disputando os mesmos patrocinadores, portanto nós estamos buscando e vamos atrás dos mesmos dinheiros, estamos disputando todo um processo de organização que competimos nesse sentido para nos mostrarmos cada vez mais eficientes,
Mas isto nos motiva, como vivência de clube, e isso, institucionalmente, nós estamos rigorosamente e corporativamente ligados. Nós juntos seremos melhores, juntos negociaremos mais, juntos conseguiremos ir avançando, juntos teremos posições políticas mais fortes, juntos vamos para os embates do futebol de uma maneira muito mais consolidada. Agora, o campo é o campo. O campo ninguém se mete, ali nós vamos ter que ir para o pau mesmo, vamos ter que disputar, vamos ter que brigar e vamos tentar nos sobrevivermos, né? Vamos tentar sobreviver para ver quem ganha mais. Então, para mim, esta é a grande, assim, vamos dizer assim, um grande exemplo, se pode se dizer isso, e sinceramente não gosto nem de fazer esse tipo de colocação, mas eu acho que eu e o Marcelo contribuímos sim para esse nível de civilidade que o futebol brasileiro, gaúcho principalmente, pode viver. Presidente, esse momento específico agora, né, momento de pandemia e dessa discussão praticamente que diária com o governo do Estado, principalmente do retorno ou não do futebol no Rio Grande do Sul. O senhor colocou há poucos minutos atrás a questão do Campeonato Carioca, que acabou voltando com o jogo na semana passada, mas a gente ainda está num compasso de espera, né, aqui localmente, aqui na questão de Pelotas, a prefeita se reuniu-se com os presidentes dos clubes agora na sexta-feira, ou no sábado, acho que foi no sábado, e definiu que os clubes não deveriam voltar aos treinamentos, visando a volta do Campeonato Gaúcho. A gente sabe do tamanho da responsabilidade de um presidente de clube num momento como esse, não só pela questão que envolve os jogadores em si, e Grêmio Internacional tem dado um exemplo até internacional do ponto de vista dos cuidados que tem feito com os jogadores dentro da estrutura de treinamentos que montou para esses jogadores voltarem aos trabalhos. Mas eu gostaria de lhe perguntar uma questão mais específica, né? A gente sabe de toda a representatividade que existe na volta de um esporte como o futebol, com o apelo do futebol, até para fazer com que as pessoas se sintam um pouco mais vivas e um pouco mais presentes, podendo ver o seu clube jogar, enfim, tudo isso, toda a questão emocional que envolve tudo isso. Mas do ponto de vista do gestor, que precisa ser racional num momento como esse, e aí falando não só da questão pandemia, mas falando da questão produto mesmo, até que ponto um clube como o tamanho do Grêmio considera um campeonato gaúcho, por exemplo, como algo viável dentro do seu planejamento do ano? Eu acho viabilíssimo, né? Por dois aspectos. Primeiro, porque o Grêmio Internacional ganha uma boa cota, independente dos resultados do campeonato, eles ganham uma boa cota. Bem mais lucrativa que qualquer outro campeonato do ponto de vista da despesa que nós temos para fazê-lo. Então, começa por aí. Segundo, eu acho fundamental o Grêmio Internacional se relacionarem com as suas torcidas no interior. Quer dizer, as viagens, o ambiente do futebol, o Grêmio Internacional no interior, além de dar satisfação para a torcida, ajuda a mobilizar o futebol da cidade. Ou seja, mobiliza aquele time, aquele clube, aquelas pessoas que estão envolvidas, dá uma espécie assim de, vamos dizer, olha, estamos arregimentados para fazer uma coisa bonita e para motivar a cultura. Não é mais como antes. Mas veja assim, ainda é um fator importante para tudo isso. Então eu vejo o futebol gaúcho, o Campeonato Gaúcho, fundamental para o nosso futebol. Começa por aí, certo? Então começa por aí. Segundo, sobre o aspecto da pandemia, que tu chegasse a fazer uma introdução aí, não avançasse muito, depois tu derivou para esse tipo de conclusão, mas eu quero te dizer o seguinte, o futebol gaúcho brasileiro, se não for tratado diferente, nós vamos entrar na vala comum de todo o tratamento da sociedade e, por consequência, não vamos mais jogar esse ano. Né? Eu estou vendo assim, cientificamente, vendo situações em cada estado, quer dizer, tu olha o Paraná, tu olha São Paulo, tu olha o Rio de Janeiro, tu olha Minas, tu olha aqui Santa Catarina, tu olha o Nordeste, que agora está tentando também voltar. Quer dizer, como é que para o mesmo tema tu tem tantas opiniões divergentes, tu tem tantas decisões divergentes? Não é possível, alguma coisa está errada. Né? Então eu quero te dizer o seguinte, eu defendo a volta imediatamente dos treinos coletivos, dos treinos progressivamente coletivos, pelo menos disso, porque nós não vamos tratar o futebol como uma situação da sociedade em geral, porque ali onde nós vamos jogar, ali onde nós vamos treinar, está totalmente controlado, monitorado e acompanhado o ambiente. Isso é uma situação completamente diferente. Eu não posso tratar aquele jogador que está completamente assessorado, monitorado, inclusive a sua família está, como se trata, por exemplo, uma entrada de supermercado, uma entrada de açougue, uma entrada de padaria, uma entrada de restaurante, uma entrada num ônibus, uma entrada num coletivo, ou andar na rua. Porque não é isso que acontece ali. O jogador de futebol entra com o seu carro separado, testado no carro, vai lá para dentro, nem sequer usa o vestiário em conjunto, né? Nem sequer usa o vestiário mais, eles chegam fardados, voltam fardados e limpam e fazem a higienização do seu fardamento em casa.
Então, se tu tratares o futebol, ou o ambiente futebol, ou o negócio futebol, como tu estás tratando a sociedade de uma maneira geral, nós não jogamos mais esse ano. Agora, se tu souberes fazer a excepcionalidade e exigir talvez o aprofundamento de todos os protocolos, tu poderá, né, fazer a atividade, mesmo que seja para não ter público no estádio. É isso. Entendeu? Então, vamos combinar. Está completamente não racionalizada essa questão. Não racionalizada. E, sinceramente, ficar 6 meses sem jogar, não é os clubes que vão quebrar. Os jogadores não vão mais jogar. Porque de jogador de futebol, tu trabalhou no ramo, tu sabe disso, tu sabe que as consequências de um negócio, do ponto de vista de um atleta de alto rendimento, é permanentemente estar no esforço, estar na preparação, estar no ambiente do jogo, e jogar faz parte disso. Do ponto de vista financeiro, nem preciso te dizer. Se tu trabalhou no Brasil de Pelotas, tu é um estudioso da matéria, tu sabe que as atividades econômicas ou financeiras que o futebol gera se faz porque está jogando. Tu não vai esperar que caia do céu uma série de situações aí, e quem não tiver capacidade de endividamento também não vai. Então, para mim, esse contexto está meio maluco, né? Meio maluco. Eu não vejo uniformidade científica, não vejo capacidade de discernir. Os governantes não estão com capacidade de discernir o quanto é individualizado o ambiente do futebol, o quanto é mais seguro. Mas são capazes de dizer que talvez ele, sem estar dentro de um estádio de futebol, sem estar dentro de um CT, e que pará-los ele a quem está andando diariamente no ônibus, diariamente no supermercado, diariamente em ambientes de fábrica, em ambientes de trabalho, em ambientes gerais. Eu não consegui entender isso ainda. E isso está contribuindo para mim para deixar o futebol cada vez mais precarizado este ano. Como de resto, para mim, o futebol esse ano já passou o ano, já está perdido. Ok. Presidente, uma questão também que eu queria encaminhar é a seguinte: o senhor, em determinado momento aqui da live, comentou sobre toda a estrutura de gestão do Grêmio, né, a questão hierárquica, inclusive, existe dentro da gestão do clube. Eu gostaria de perguntar uma questão bem pontual. A figura do Renato como técnico do Grêmio, hoje, do ponto de vista de estrutura, é uma figura, além de treinador do ponto de vista futebol, é uma figura de gestão no sentido de, não só de falar a linguagem dos jogadores, mas do respeito dos jogadores no sentido do senhor presidente saber que esse ponto específico do clube, o futebol, a equipe, né, a competitividade, o nível de competitividade, o senhor fica mais tranquilo por saber que ali existe uma figura que tem a liderança sobre esses jogadores. Eu lhe pergunto porque o Renato tem um temperamento que nós sabemos que é polêmico, muitas vezes a imprensa vai em cima, porque a imprensa gosta de polêmica, e ele sempre foi um gerador de polêmica em várias situações e tal, mas a gente sempre vê, quando o senhor é chamado para as questões ligadas a isso, que o senhor tem sempre uma tranquilidade em dizer que fica muito tranquilo e resolve com ele as questões que tem que resolver, e está muito tranquilo com relação à forma como ele executa o trabalho que ele tem que executar. A gente pode dizer que o Renato hoje também é um gestor do Grêmio por ter essa capacidade de liderança que ele tem frente ao grupo? Não, frente ao grupo, sim. Frente ao grupo, ele é mobilizador, ele tem o respeito, ele tem lealdade, e isto ele harmoniza bem os interesses do grupo, né? E nesse sentido, tu está dizendo com correção. Ele é o responsável técnico, o responsável deste ambiente do futebol dar certo, entendeu? Então, tudo que tu disseste, mas claro que não é a gestão no sentido do clube, né? Prover os pagamentos, arrumar o dinheiro, fazer o dia a dia, organizar os processos, não tem a mínima participação, mas no processo do futebol é exatamente isso que tu disseste, quer dizer, aquilo que a gente tem que ter o cuidado de olhar todos os olhares do clube, no futebol ele é o responsável, não só técnico, mas também da capacidade de mobilização, né, de estar todo mundo muito próximo, e principalmente na hora dos resultados, compartilhá-los e principalmente estimulá-los a buscar os resultados, organizá-los em todos os sentidos, emocionalmente, tecnicamente, taticamente, enfim, tudo, né? E nesse sentido, eu me sinto, sim, seguro com a participação dele, né? Ele é um jeito, ele é um perfil, ele é uma personalidade, ele é um sujeito da forma que todos nós conhecemos, e nesse sentido, sinceramente, se é uma coisa que eu não sofro, é de ciumeira. Se ele estiver dando título lá, que ele venha, continue dando título, para mim está tudo bem, vamos em frente, eu estou junto e estou batendo palma para ele, é só isso que eu tenho para te dizer. Luiz? É mais ou menos como o gerente da força de vendas, é isso, presidente, então? Presidente Bolzan, vamos retomar aqui gestão. As empresas estão recomeçando, se reinventando, reiniciando,
tanto as grandes, os gigantes. Esses dias conversávamos com o Dado Beer, né, na segunda-feira passada, ele falava sobre, né, ele está com projetos de food hall, de outros, né, ampliação de cervejaria, e inevitavelmente precisa se reinventar, né, e as empresas estão vivendo aí um período de gestão de choque, né, presidente? É uma gestão de choque, né, e o senhor entende de gestão de choque. O senhor pega, né, um dos maiores clubes do Brasil, né, com todas as particularidades que a gente sabe, né, que o Grêmio vinha vivendo nos últimos anos, e o senhor recoloca o clube no devido patamar, como um dos gigantes do futebol brasileiro. Presidente, se o senhor fosse dar um conselho do gestor Romildo Bolzan, presidente do Grêmio, que recolocou o Grêmio, né, no mapa dos grandes títulos, se o senhor fosse dar um conselho para o pequeno empresário, para o médio empresário, para o grande empresário, de tudo isso que o senhor viveu no Grêmio, quais seriam os seus conselhos, presidente? Bom, o primeiro conselho que eu daria é que quem começa o negócio esteja completamente apropriado de todas as decisões e consequências e avaliações do seu negócio. Quem vai abrir um negócio, abrir as portas e achar que já sabe tudo, está ferrado. Receita de fracasso. Tá? Então, minimamente, se tu vai continuar um negócio, tu vai abrir um negócio, domina o teu negócio. O nosso negócio é dominar o negócio. Nós aprendemos, nós fizemos um esforço danado para todos os dias nos adaptarmos a dominar o negócio futebol. O negócio futebol é varejo, é dinheiro, é finanças, é formação de jogadores, venda de ativos, pagamento de salário, pagamento de tudo, montar uma estrutura capaz de arrecadar licenciamentos, enfim, é uma enorme uma estrutura. Mas para um gestor eu digo o seguinte, tenha o completo domínio da racionalidade do teu negócio. Faça os diagnósticos de avaliação do teu negócio e procure observá-los. Não invente mais do que tu está diagnosticando. Se tu pode esticar a corda, estica. Se tu não pode esticar a corda, não estica. Mas faça cada vez um passo. E nesse momento é o seguinte, se tiver que retroagir para não avançar, é isso que temos que fazer. O que o Grêmio fez? Eu vou dar o exemplo do que o Grêmio fez. Em primeiro lugar, naquele momento, diagnosticou tudo que tinha que diagnosticar, tomou decisões e as cumpriu. Não transversou nas decisões. Acho que esse comportamento de tu ser disciplinado naquilo que tu te propõe a fazer, são situações que tu tenha que reavaliar, mas se tu está indo para o caminho certo, seja disciplinado naquilo que tu tem que fazer. O Grêmio, nesse momento aqui, lá no meados de novembro, no meados de março, quando verificou toda essa sistematização do que iria acontecer, da paralisação geral, o Grêmio sistematizou toda uma primeira onda que vinha 3 meses, com o seu quadro de pessoal, com suspensões dos contratos, com banco de horas, com férias, com redução de salários, com situação de carga de horária diminuída, enfim, fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Renegociamos com fornecedores, renegociamos com todos os nossos contratos, com os nossos prestadores de serviço, enfim, jogamos tudo isso para uma situação. Primeiro resultado, no mês de abril, já foi um resultado de equilíbrio nas nossas contas. Segundo resultado, no mês de maio, acabou de sair, estamos equilibrados nas nossas contas. Por quê? Porque estamos diferindo, parcelando o que vem pela frente. Né? Estamos indo para o mês de junho, portanto, fechando o segundo trimestre do ano, possivelmente com as medidas tomadas, que vamos ainda manter um enorme equilíbrio no clube. Depois já estamos na segunda onda, que visa aprofundar essas medidas, porque nós não paramos, nós não conseguimos voltar a jogar. Nosso negócio continua parado, nossas lojas continuam fechadas. Então, nós estamos indo para uma segunda onda, para uma segunda estratégia de atitudes que visam prorrogar. Então, o que nós estamos fazendo? Jogando mais compromisso para 21, para 22. É isso que estamos fazendo. Mas o raciocínio de que tudo aquilo que tu perdeu de receita e consegue, e isso para mim é fundamental, como qualquer gerenciamento, tudo aquilo que tu perdeu de receita, tu procura também não fazer despesas. Se tu conseguir botar um fluxo de caixa organizado nesse sentido, nesse momento, que é o que o Grêmio conseguiu, isso é que tu dá apropriado do teu negócio. Não avance. Não avance. Se não puder ir a bancos, melhor ainda. Se tiver capacidade de crédito barato, simplesmente vá, mas não avance. Não vá com toda a sede ao pote mesmo, porque o dinheiro está mais caro do que antes. Se há um amigo inconfiável nesses momentos, se chama banco. Eles vendem produtos na televisão, mas não é um amigo confiável, vamos combinar. Não é um amigo daqueles assim que está com o peito aberto para resolver as coisas. Então, domine o teu negócio, procure organizar teu fluxo, procure organizar toda a desoneração que tu teve de receita, também desonere no mesmo nível, para mais ainda na despesa, e procure levar o teu negócio como tu pode. Bom, ser criativo nesse momento, se tu puder ser criativo, ótimo, mas pelo menos minimamente faça isso.
desonere a tua despesa da mesma forma que a tua receita foi desonerada. E conseguindo o equilíbrio nesse sentido, tu vai chegar forte lá na frente. Basicamente, para mim, seriam esses conceitos, que é muito mais de comportamento gerencial do que propriamente a especificidade de cada negócio, porque daí quem sabe é o dono do negócio. Perfeito. Só um questionamento rápido, presidente. E a paixão disso tudo? Como ser racional? Aí que tá, né, meu amigo? Aí que tá. Tu extravasa depois que a missão está cumprida. É claro, mas é bem assim, nunca me esqueço. O episódio da Libertadores foi um maior exercício de diplomacia que eu estive junto, né? Porque aquilo nós perdemos o jogo, nós ganhamos o jogo de 1-0 aqui. Eu esperei a arbitragem sair para fazer a cobrança. No dia seguinte, peguei um avião, fui a Conmebol, fiz uma série de reclamações, ganhando o jogo, hein? Joguei todas as minhas fichas em situações muito claras e muito duras, porque achei que nós fomos muito prejudicados. Chegamos lá em Lanús, para mim o processo continuava igual, várias coisas, mobilizamos Embaixada Brasileira, Exército Brasileiro, Polícia Federal Brasileira, mobilizamos a organização das autoridades lá e organizamos também a segurança da nossa torcida. Fizemos todo um jogo institucional, de modo assim que pudesse todo mundo perceber que estávamos num ambiente seguro para ninguém ter medo. Fomos comunicando aos jogadores passo a passo de todas as ações de segurança, para que eles se sentissem seguros e que não tivessem absolutamente nenhum receio, nenhum medo de jogar bola. Vai jogar bola que o resto é conosco, né? Foi o maior exercício Então, a paixão, ela se dá exatamente no momento em que as coisas estão resolvidas, mas a racionalidade desses momentos, meu amigo, se tu as perder, tu vai botar fora, porque não tem coisa mais certa de que tu vai fazer uma bobagem é quando tu fica irracional e bravo. É certinho que tu vai cometer uma grande bobagem, uma grande burrada. Eu queria dizer outro termo, né? Mas vamos dizer, vai fazer uma grande cagada. Vai fazer uma grande cagada. Ficando burro, cego e principalmente irracional e destilando um ódio, certamente tu não vai conseguir fazer um resultado bom daquilo que tu precisa fazer. Então, eu procuro ser o mais racional possível. Excepcional. Pessoal, esse foi Romildo Bolzan Júnior, presidente do Grêmio, que gentilmente nos atendeu aqui em mais uma noite de aprendizado. Presidente, muito obrigado por compartilhar conhecimento conosco, com futuros gestores, futuros administradores. Em nome da Universidade Católica de Pelotas, nosso muito obrigado também por esse compartilhamento. Acho que são momentos importantes onde quem sabe mais, quem consegue, né, se envolver comunitariamente, né, é muito importante esse envolvimento, esse compartilhamento, esse benchmarking, esse compartilhamento de ideias e tudo. E muito obrigado, presidente, por nos atender, e desejamos sucesso ao senhor, né, e ao futebol gaúcho, aí, ao futebol, enfim, como um todo, que logo, logo nós possamos também estar nos estádios aí com nossa paixão, com nossa cerveja, né, e com tudo toda aquela a mística, né, que cerca o futebol, que é apaixonante. Beleza, muito obrigado pela oportunidade. Acho que o nosso público aqui é um público de graduação, né? Público da universidade. Também. Que bom. Eu fico contente de poder contribuir assim com experiências que, para mim, são normais, mas a gente às vezes não dá. A gente que trata tão normal as coisas normal, mas quando a gente escuta de outros, às vezes algumas obviedades, a gente fica impressionado. Então, se eu consigo contribuir nesse sentido, eu fico agradecido. Muito obrigado, então. Professor Rafael, é isso aí. Encerramos. Obrigado, presidente. Obrigado pela disponibilidade aí. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Valeu, pessoal. Deu? Valeu.